Garçom paga a conta para uma idosa sem dinheiro e é demitido pelo patrão. Depois de um tempo, o marido da idosa chegou e todos ficaram surpresos. Antes de começar, curte o vídeo e se inscreve no canal. Todo dia temos histórias emocionantes como essa. Em uma noite elegante e cheia de conversas no restaurante mais fino da cidade, um momento que ninguém esperava aconteceu. Uma idosa, aparentemente frágil, foi a responsável por um pequeno desastre que desabou em meio ao requinte. Sem querer, ela derrubou uma torre de camarão, que parecia ser o centro das atenções da mesa. No exato instante do impacto, o silêncio tomou conta do restaurante, e aquele momento de caos interrompeu a tranquilidade que todos esperavam manter. Era um cenário quase cômico, se não fosse a tensão que seguiu logo após. Os olhares se voltaram para a idosa, que estava visivelmente desconcertada. A mão trêmula dela tentava segurar uma bengala que, a essa altura, parecia mais um obstáculo do que um apoio. Alguns clientes seguravam o riso, enquanto outros mostravam no rosto uma preocupação genuína, afinal, um incidente como esse poderia acontecer com qualquer um. Mas o que fazer em um momento assim? É curioso como a vida nos coloca em situações inesperadas. A reação de quem está ao redor pode transformar o caos em empatia ou apenas agravar a situação. Enquanto os garçons corriam para limpar a bagunça, ninguém esperava que o pior ainda estava por vir. A idosa, com uma respiração cada vez mais curta e pesada, começou a lutar contra algo muito maior do que camarões caídos no chão. Ela parecia estar à beira de um ataque de asma, e o caos inicial deu lugar a um desespero. O restaurante já não era o mesmo, e todos ali estavam prestes a testemunhar algo que mudaria o curso daquela noite. Assim que a respiração da idosa começou a falhar, o clima de desconforto no restaurante deu uma guinada. Seus olhos começaram a buscar ar, mas tudo que vinha era um sufoco. As mãos dela se apertavam no peito, enquanto os clientes, que antes estavam apenas observando, ficaram paralisados, sem saber o que fazer. O pânico estava prestes a dominar o ambiente, quando Carlos, o jovem garçom que havia assistido à queda da torre de camarão, notou que aquilo não era um simples incidente. Ele percebeu, de longe, o que poucos ali entenderam de imediato: a idosa estava sofrendo um ataque de asma. Sem hesitar, Carlos avançou pela sala com um olhar focado e decidido. Em situações como essa, onde cada segundo importa, a ação rápida pode fazer toda a diferença. Ele se ajoelhou ao lado da idosa, que agora estava quase sem fôlego, e começou a falar calmamente, tentando reduzir o medo evidente em seus olhos. Muitos na sala ainda estavam confusos, mas Carlos sabia exatamente o que fazer. Naquele momento, ele não era apenas o garçom. Ele era o único ali que tinha a habilidade e a calma para agir. A situação continuava tensa, e todos os presentes seguravam a respiração, como se quisessem doar um pouco do próprio ar para aquela mulher que lutava por cada gota. Carlos, no entanto, manteve a serenidade. Ele sabia que a pior coisa a se fazer diante de uma crise como aquela era entrar em pânico. Com a mão no ombro da idosa e a outra já buscando soluções, ele estava prestes a mostrar que, às vezes, heróis são aqueles que simplesmente se importam e estão preparados para agir quando ninguém mais está. Carlos não perdeu tempo. Enquanto os olhares ao redor oscilavam entre choque e desespero, ele se lembrou do curso de primeiros socorros que fez meses atrás. Quem diria que um simples treinamento para emergências se tornaria tão crucial naquele momento? A prática havia sido clara: a técnica de respiração controlada poderia ajudar uma pessoa em crise asmática a recuperar o ritmo. Ele segurou o inalador que encontrou na bolsa da idosa e, com uma calma invejável, aplicou as instruções que havia aprendido. Não era algo grandioso aos olhos de quem assistia, mas para ela significava tudo. Aos poucos, o ar voltou a circular nos pulmões da idosa e o rosto dela começou a recuperar a cor. Carlos, sem deixar a tensão tomar conta, guiou sua respiração enquanto mantinha um contato visual firme, transmitindo uma mensagem: "Você vai ficar bem." O curso lhe havia ensinado mais do que técnicas. Ele aprendeu a importância de manter a pessoa tranquila durante momentos críticos, e foi exatamente isso que ele fez.
A idosa, ainda ofegante, mas agora estável, olhou para ele com gratidão, enquanto os outros ao redor ainda processavam o que acabou de acontecer. O cenário que antes era dominado pelo caos, agora começava a se acalmar. Os clientes, antes passivos espectadores, se aproximaram lentamente, alguns oferecendo água, outros perguntando se havia algo mais que pudessem fazer. Mas Carlos sabia que o pior já havia passado. Seu conhecimento e a frieza com que lidou com a situação mudaram o curso daquela noite. Ele salvou mais do que uma refeição elegante, salvou uma vida. E mal sabia ele que essa ação teria desdobramentos muito maiores do que podia imaginar. O restaurante agora estava completamente em silêncio. Os clientes, que momentos antes apreciavam seus pratos requintados, observavam com expressões de choque e preocupação o desenrolar da cena. Alguns se entreolhavam, incertos sobre o que fazer. Afinal, não era todos os dias que viam algo assim acontecer em um ambiente tão sofisticado. A maioria estava acostumada com o luxo e o controle absoluto, mas, naquele momento, perceberam que imprevistos não escolhem hora nem lugar. Entre os olhares preocupados, havia uma mistura de sentimentos. Alguns queriam ajudar, mas não sabiam como, outros tinham medo de piorar a situação. Alguns clientes falavam baixinho, tentando entender o que estava acontecendo, enquanto outros se levantavam das cadeiras, nervosos, buscando sinal de que a idosa estava fora de perigo. Era como se todos tivessem sido transportados para uma realidade inesperada. Mas havia uma verdade que ninguém podia ignorar: o que estava em jogo ali era a vida de uma pessoa. Pouco a pouco, conforme a situação parecia se estabilizar graças à intervenção de Carlos, os clientes começaram a respirar aliviados. As reações foram diversas, desde os mais emocionalmente abalados até os que pareciam apenas curiosos. Um casal mais idoso, talvez se identificando com a fragilidade da senhora, caminhou até Carlos e a idosa, oferecendo uma palavra de conforto. Era interessante ver como, em momentos como esse, até os ambientes mais formais se transformam, e o que importa realmente é o cuidado e a empatia com o outro. Enquanto Carlos ainda estava concentrado em ajudar a idosa e os clientes começavam a retomar o fôlego, Gustavo, o dono do restaurante, surgiu com uma expressão rígida. Seu olhar não demonstrava nenhuma preocupação com a condição da mulher, ao invés disso. Ele parecia mais incomodado com o que o incidente significava para a imagem do restaurante. O chão coberto de camarão, os clientes se aglomerando em torno da cena. Tudo isso, aos olhos de Gustavo, era um desastre tanto financeiro como de reputação. Ele, em sua mente, já calculava os prejuízos que aquela cena de espetáculo traria para a reputação do restaurante. Gustavo se aproximou de Carlos e, em voz baixa, mas carregada de irritação, disse algo que surpreendeu até os clientes: "Isso não pode continuar assim. Limpe tudo e tire essa mulher daqui." Para ele, o caos e o transtorno estavam atrapalhando o funcionamento impecável que ele tanto prezava. Sua mente estava presa à perfeição visual, ao ambiente de requinte que ele construíra ao longo dos anos, e não conseguia enxergar além da sua própria preocupação egoísta. Enquanto isso, Carlos o olhava incrédulo, tentando processar o quão desconectado Gustavo parecia estar da situação real. Apesar da pressão, Carlos sabia que a prioridade naquele momento não era o chão limpo ou a disposição dos clientes, mas sim a vida que ele acabou de salvar. O dono, no entanto, continuava insistindo, fazendo com que o ambiente ficasse com uma tensão diferente, uma tensão que não vinha da emergência em si, mas do conflito moral. Seria possível manter a dignidade de uma pessoa enquanto a imagem do restaurante estava em jogo? A resposta de Carlos seria clara em breve. Gustavo, ainda impaciente e mais preocupado com a aparência do restaurante do que com o estado de saúde da idosa, deu uma ordem direta: "Tirem ela daqui, agora." O tom de voz seco não deixava espaço para interpretações. Ele queria que a cena sumisse, como se fosse possível varrer para debaixo do tapete o constrangimento e o desconforto. No entanto, Carlos, que até aquele momento havia demonstrado toda a paciência do mundo, soube que não poderia ceder a essa pressão. Ele sabia que mover a idosa antes de a ambulância chegar poderia colocá-la em risco, e isso era algo que ele não podia aceitar.
Com uma postura firme, mas respeitosa, Carlos olhou diretamente para Gustavo e disse, sem hesitação, ela precisa ficar aqui, não é seguro movê-la agora. Gustavo, surpreso com a resistência do garçom, não esperava ser desafiado daquela forma, especialmente por alguém que estava ali para servir seus clientes, principalmente, para seguir suas ordens. O desconforto entre os dois era evidente, e o salão, que já estava em silêncio desde o incidente, ficou ainda mais tenso. Os clientes observavam a cena de longe, surpresos com a coragem de Carlos, que se manteve firme em sua convicção. A idosa, ainda recuperando o fôlego, olhou para Carlos com uma mistura de alívio e gratidão. Ela, assim como os demais, percebia que, naquele momento, a preocupação de Carlos não era com seu emprego ou com o que Gustavo poderia fazer, mas com o bem-estar dela. O jovem garçom, apesar das circunstâncias, sabia que estava fazendo o que era certo, mesmo que isso lhe custasse caro. E por mais que Gustavo quisesse acabar com aquele espetáculo o mais rápido possível, Carlos se mantinha inabalável, aguardando o momento em que a ajuda adequada chegaria. Poucos minutos após a tensão inicial, as luzes da ambulância iluminaram o restaurante, anunciando a chegada dos paramédicos. O som das sirenes quebrou o silêncio, e logo uma equipe médica entrou no restaurante com rapidez e profissionalismo. A atenção de todos se voltou para o atendimento da idosa, que ainda estava visivelmente fragilizada. No entanto, em vez de alívio, ela demonstrava uma nova preocupação. Enquanto os paramédicos se preparavam para transferi-la para a maca, a idosa começou a dizer algo, com uma voz trêmula e preocupada: "Eu não tenho como pagar por isso." Carlos, que permaneceu ao lado dela o tempo todo, ouviu a confissão com um nó no estômago. Ele sabia que, para muitos, um simples atendimento de emergência poderia se transformar em uma dívida grande, caso a pessoa não tenha um plano de saúde. A idosa não estava apenas lutando contra a asma, mas contra o medo do que viria depois, as contas médicas, os custos de saúde que poderiam levá-la a um estado ainda pior. Os clientes ao redor, que antes apenas assistiam com curiosidade, começaram a trocar olhares. A realidade da falta de dinheiro havia chegado até ali, até mesmo naquele ambiente de luxo. Carlos, no entanto, sabia que não podia deixar que essa preocupação a consumisse. Ele a tranquilizou, dizendo que o importante naquele momento era sua saúde, e que ela seria cuidada. Mas, por dentro, ele já começava a pensar em soluções. Afinal, ele sabia que as palavras não resolveriam o problema real que ela estava enfrentando. A idosa precisava de mais do que empatia, ela precisava de alguém que estivesse disposto a ajudá-la de forma concreta, mesmo que isso significasse um sacrifício pessoal. E Carlos estava prestes a tomar uma decisão que ninguém ali esperava. A decisão de Carlos veio quase que de imediato, sem grandes reflexões ou cálculos. Ele olhou para a idosa, ainda abalada pela crise de asma e agora também pelo medo de não conseguir pagar o atendimento, e soube o que precisava fazer. Em um gesto que parecia natural para ele, mas impensável para muitos, Carlos se aproximou dos paramédicos e informou que ele arcaria com os custos médicos. A ideia de gastar suas economias, que vinha guardando com tanto esforço para comprar sua tão sonhada moto, não o fez hesitar. Para ele, a moto podia esperar, o bem-estar daquela senhora, não. Carlos sabia o que aquela quantia representava para sua vida pessoal. Ele trabalhou incontáveis turnos no restaurante, economizando centavo por centavo para finalmente comprar um meio de transporte que facilitasse sua rotina e abrisse novas possibilidades. Mas naquele momento, nada disso parecia mais importante do que ajudar alguém que ele mal conhecia, mas que, de alguma forma, se tornou uma prioridade. A atitude de Carlos pegou todos de surpresa. Os clientes, que até então apenas observavam o que estava acontecendo, começaram a comentar sobre a linda atitude do jovem garçom. O impacto emocional foi palpável. Enquanto Carlos confirmava o pagamento, alguns dos clientes mais ricos ficaram envergonhados por não terem tomado a iniciativa. Afinal, ali estavam eles, em um restaurante de luxo, testemunhando um ato de generosidade que ultrapassava as barreiras financeiras. Carlos, no entanto, não fez o gesto esperando reconhecimento ou aplausos.
Ele apenas seguiu seu instinto, o mesmo instinto que o fez correr até a idosa desde o início. E agora, sua vida estava prestes a mudar de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Mesmo após o ato altruísta de Carlos, Gustavo não enxergou a situação com os mesmos olhos. Para ele, a imagem do restaurante era tudo, e o caos que se instalou desde a queda da Torre de Camarões até a chegada da ambulância parecia insuportável. Assim que soube que Carlos havia usado suas economias para cobrir os custos médicos da idosa, ele ficou indignado. Gustavo não conseguia compreender como um funcionário pôde, em sua visão, esquecer seu lugar e tomar uma decisão tão dramática. Sem medir palavras, ele chamou Carlos para uma conversa séria. No escritório, Gustavo deixou claro que considerava o comportamento de Carlos inaceitável. O dono insistiu que, ao agir daquela forma, Carlos havia desrespeitado as regras e a política do restaurante. Nós não somos uma instituição de caridade, Gustavo disparou, com um olhar frio. Para ele, o ato de generosidade foi visto como uma exposição negativa, algo que poderia manchar a reputação impecável que ele tanto prezava. Gustavo não se importava com o fato de Carlos ter ajudado alguém em necessidade, apenas via o impacto na sua imagem e nos negócios. Carlos, no entanto, manteve a calma, embora a repreensão o ferisse. Ele sabia que havia feito a coisa certa e, apesar de toda a pressão de Gustavo, não se arrependeu de sua decisão. Mas, naquele momento, ele também entendeu que seu futuro no restaurante estava em jogo. Era difícil para Carlos compreender como alguém podia valorizar mais a aparência do que o bem-estar das pessoas. Mas ele também sabia que aquele confronto estava longe de terminar. O destino de Carlos no restaurante estava nas mãos de um homem que via o mundo de uma maneira completamente oposta à sua. A decisão veio rápida e sem rodeios. Gustavo, sem demonstrar nenhum sinal de empatia ou compreensão, informou a Carlos que ele estava demitido. O motivo? Violação das políticas do restaurante. Para Gustavo, o ato de Carlos foi visto como um ato de insubordinação, um desrespeito às regras que ele estabeleceu para manter o controle absoluto sobre o ambiente. A generosidade de Carlos, que aos olhos de muitos foi heróica, era irrelevante para o dono. O restaurante não poderia tolerar cenas que, segundo Gustavo, afetassem sua reputação. Carlos ouviu a notícia com um misto de tristeza e alívio. Tristeza porque sabia que precisava daquele emprego, afinal, o salário no restaurante era sua principal fonte de renda. Mas o alívio vinha de uma sensação profunda de que, independentemente do que acontecesse, ele havia feito a coisa certa. Ao olhar para trás, ele não se arrependia de nenhum de seus atos. Ele escolheu priorizar a vida de uma pessoa em necessidade e, para ele, isso valia mais do que seguir regras cegamente. Quando saiu pela porta do restaurante, Carlos foi recebido com olhares de surpresa e solidariedade por parte de seus colegas. Muitos sabiam que ele não merecia ser tratado daquela forma. Afinal, ele havia demonstrado coragem, compaixão e uma integridade que poucos teriam naquela situação. O restaurante poderia até continuar com suas políticas rígidas, mas Carlos estava saindo com a consciência tranquila e com a certeza de que, embora tivesse perdido o emprego, não havia perdido a si mesmo. Assim que a notícia da demissão de Carlos se espalhou pelo restaurante, os colegas começaram a reagir. Muitos ficaram chocados e indignados com a decisão de Gustavo. Afinal, todos testemunharam a situação e sabiam que Carlos não agiu por egoísmo ou insubordinação. Ele simplesmente fez o que qualquer pessoa de bom coração faria, ajudou alguém em perigo. O apoio ao jovem garçom cresceu rapidamente entre a equipe, que se perguntava como o dono do restaurante podia ser tão frio e alheio à situação. Nas conversas pelos corredores e na cozinha, o assunto era sempre o mesmo, a injustiça cometida contra Carlos. Alguns colegas o abraçaram enquanto ele recolhia suas coisas, expressando sua solidariedade e prometendo manter contato. Você fez o que qualquer um de nós teria feito, disse uma colega, enquanto outro completava, mas você foi o único que teve coragem. Era evidente que, aos olhos dos outros funcionários, Carlos havia se tornado um exemplo de integridade, alguém que não hesitou em fazer o que era certo, mesmo sabendo das consequências.
Apesar de todo o apoio, Carlos se despediu de seus colegas com um sorriso discreto. Ele estava grato por saber que, mesmo em meio à sua saída, não estava sozinho. A empatia e o carinho dos seus colegas mostravam que, embora tivesse perdido seu emprego, ele havia ganhado o respeito e a admiração daqueles que trabalharam ao seu lado. Era um pequeno consolo em meio à tempestade, mas, de certa forma, Carlos sabia que aquele era apenas o começo de algo muito maior. Após a confusão e o tumulto da noite, Carlos foi surpreendido por algo que ele jamais poderia imaginar. Enquanto ele se preparava para deixar o restaurante, a idosa que ele havia ajudado o chamou de lado com um sorriso. Com a voz ainda um pouco enfraquecida, ela revelou a verdade que mudaria o rumo da história. Ela e seu marido, Eduardo, não eram pessoas comuns. Na verdade, eram extremamente ricos e estavam realizando um experimento social, testando a compaixão e o altruísmo das pessoas em diversas situações. Carlos ficou surpreso com a revelação. Nunca em sua vida ele imaginaria que, por trás daquela figura frágil, estivesse alguém tão influente e com uma proposta tão inusitada. A idosa explicou que eles já haviam passado por diferentes estabelecimentos e situações, sempre em busca de alguém que fosse além do esperado, alguém que demonstrasse empatia genuína sem esperar nada em troca. E naquele restaurante, naquela noite, foi Carlos quem passou no teste. Ele havia provado, sem saber, que sua compaixão e integridade estavam acima de qualquer protocolo ou regra empresarial. A revelação pegou Carlos de surpresa, mas também trouxe um senso de gratidão e satisfação. Ele sempre acreditou que fazer o bem era recompensador por si só, mas agora, diante da verdade, sentiu que suas escolhas tinham um impacto ainda maior do que ele imaginava. A idosa, com seu sorriso sábio, disse a ele que nem todos têm a coragem de agir como ele agiu. E foi nesse momento que Carlos percebeu que sua jornada estava apenas começando. Poucos minutos após a revelação, a idosa não perdeu tempo em fazer uma proposta que mudaria a vida de Carlos para sempre. Ela e seu marido Eduardo, impressionados pela coragem e compaixão que ele demonstrou, ofereceram-lhe uma oportunidade única: um emprego na fundação filantrópica que ambos dirigiam. Eles explicaram que estavam em busca de pessoas como ele, pessoas com um coração genuíno e a habilidade de agir pelo bem, sem se deixar levar pelo egoísmo ou pelas pressões do ambiente. Para Carlos, era algo inesperado, mas ao mesmo tempo, parecia o desfecho natural de uma série de eventos imprevisíveis. A idosa descreveu a fundação como um projeto dedicado a ajudar comunidades vulneráveis, oferecendo educação, suporte e capacitação para aqueles que mais precisavam. O trabalho que ele havia feito ao salvar a vida dela demonstrava não só suas habilidades práticas, mas também uma qualidade ainda mais rara: a disposição de sacrificar algo pessoal em benefício dos outros. Eduardo, que até então havia ficado mais em segundo plano, também elogiou Carlos e disse que ele teria um papel importante na expansão de novos programas sociais que estavam planejando. Carlos, ainda processando tudo o que havia acontecido, sentiu uma sensação inigualável. A oportunidade de trabalhar em algo que realmente mudaria vidas parecia quase irreal, especialmente após ser demitido de um emprego onde seu valor foi subestimado. Mas agora, ele se via à beira de um novo caminho, um caminho que lhe daria a chance de usar suas habilidades e seu coração de forma que ele nunca havia imaginado. E assim, a proposta da idosa e Eduardo acendeu uma nova chama de esperança e propósito na vida de Carlos. Enquanto Carlos começava a vislumbrar um futuro promissor na fundação da idosa e Eduardo, Gustavo se via em uma situação bem diferente. As redes sociais, sempre rápidas em reagir, já haviam tomado conhecimento do que aconteceu naquela noite. Clientes que presenciaram a cena começaram a compartilhar relatos do ocorrido, destacando a atitude exemplar de Carlos e o comportamento frio e nojento de Gustavo. Em questão de horas, o restaurante, antes elogiado pelo seu serviço impecável, se tornou o alvo de críticas ferozes, com muitos questionando como alguém poderia demitir um funcionário por ter feito o que era certo. A pressão aumentava. Comentários e avaliações negativas se espalharam, e Gustavo não teve escolha a não ser reconhecer que havia cometido um erro. Ele, que sempre valorizou a imagem do restaurante acima de tudo,
agora se via forçado a lidar com um problema de reputação maior do que qualquer incidente com camarões poderia causar. Depois de refletir sobre o impacto das críticas e perceber que sua decisão precipitada poderia afetar gravemente seus negócios, Gustavo decidiu que precisava consertar as coisas, e rápido. Ele procurou Carlos, agora com um tom bem diferente do de antes. Em uma tentativa de corrigir o erro, Gustavo ofereceu a Carlos uma posição de gerente no restaurante. Ele justificou que Carlos havia demonstrado liderança e compaixão, qualidades que ele sempre buscou em seus funcionários, embora soubesse que isso era uma maneira de tentar minimizar os danos à sua reputação. Carlos, no entanto, agora se encontrava em uma posição onde suas opções eram muito mais amplas do que antes, e a decisão de aceitar ou não a oferta estava inteiramente em suas mãos. O desfecho dessa história trouxe uma reviravolta surpreendente, que ninguém poderia prever no início daquela fatídica noite. Depois de muita reflexão, Carlos percebeu que, embora o conflito com Gustavo tivesse sido uma experiência amarga, poderia haver uma maneira de transformar aquela situação em algo positivo e de impacto duradouro. Com o apoio da idosa e Eduardo, Carlos sugeriu uma parceria inédita entre o restaurante e a Fundação Filantrópica. A ideia era simples, mas poderosa: transformar o restaurante em um local de capacitação para pessoas em situação de vulnerabilidade, oferecendo treinamento e novas oportunidades de emprego. Gustavo, sempre atento à imagem do seu negócio, viu a proposta como uma chance de reverter a maré negativa que havia se instaurado após o incidente. Além de melhorar a reputação do restaurante, a parceria poderia trazer um novo propósito ao negócio, algo que se conectasse com a comunidade de maneira significativa. Ele, então, aceitou a ideia, e juntos começaram a estruturar um programa onde os funcionários do restaurante ajudariam a treinar e capacitar pessoas sem acesso a empregos formais. A cozinha do restaurante, antes palco de tensão, agora seria um local de aprendizado e transformação. Com o apoio de Eduardo e sua fundação, o projeto ganhou vida rapidamente. Não só as pessoas que participavam do programa conseguiam habilidades práticas para ingressar no mercado de trabalho, mas também passavam a entender a importância da empatia e da responsabilidade social. Carlos, que antes era apenas um garçom buscando sustentar seus sonhos, agora se via como peça-chave em uma iniciativa que estava mudando vidas. O incidente com a Torre de Camarão, que poderia ter sido apenas um dia ruim, se transformou em um símbolo de mudança e impacto social. Se essa história te tocou, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não vai perder nenhuma história emocionante que a gente postar. Até a próxima!